Tá. Como vocês podem ver, tá aqui aqui que é só a parte do preto, no caso. Ó. Cadê? Bagulho bugado. Tá. Aqui tá só aquela parte do preto, simples, que a gente já aprendeu a aula passada. E agora a gente vai ensinar pra vocês como vai ser a parte do verde. Então, só por enquanto eu vou deletar essa parte do preto. Tá. A estrutura do verde, ela é basicamente a mesma do preto. Só muda que aqui vocês selecionam uma cor verde e aqui vocês têm que selecionar velocidades e rotações diferentes. Porque no preto, você só tem que, tipo, ver o preto e virar. Então ele vai meio que testando no preto. Agora no verde não. Quando ele vê o verde, ele tem que fazer a curva, tipo. Querendo ou não, ele tem que fazer a curva. Ele não pode testar, tipo, duas vezes o verde, digamos assim, com o robô passando em cima da linha. Entendeu? Eu vou abrir a pista aqui agora. Tá. Quando é no verde, vocês têm que entender que o robô ele tá, tipo, indo aqui. Ele vai chegar aqui, ele vai ver o verde. Quando ele vê o verde, ele tem que fazer a curva pra cá, entendeu? Tipo, de 90 graus. Agora, quando é só o preto, supomos que o robô tá indo aqui. Quando é só o preto, ele vai chegar aqui, ele vai ver preto. Aí ele vai virar um pouquinho. Aí quando ele virar esse pouquinho, ele vai chegar aqui e vai ver preto de novo. Aí, beleza. Aí depois ele vai virar mais um pouquinho, chegar aqui ele vai ver preto de novo. Tipo isso. Mas quando é o verde, ele tem que virar os 90 graus, entendeu? Então ele vai chegar aqui, vai ver o verde, vai virar 90 graus. Aí ele vai vir reto, vai chegar aqui, vai ver outro verde, então ele vai ter que virar 90 graus de novo, ignorando isso daqui, entendeu? Ó, porque se ele. Então, como vocês podem ver, a conclusão dessa pista, você tem que vir aqui, aí você vira para direita, você vem aqui, vira para esquerda, aí você sobe, vira aqui, aí vira para esquerda de novo, vem aqui, vira para esquerda de novo, aí aqui você vira à direita, aqui de novo, e assim sucessivamente. Vocês, tipo, tem que ir virando. Essas outras linhas aqui, elas não importam, elas não significam nada pro robô. O que vocês têm que fazer é o verde. Viu verde? Virou. Viu verde? Virou. Viu verde? Virou. Viu verde? Virou. Entendeu? Pra contornar isso daí que o Danilo disse, pra meio que fazer isso, a gente ou utilizava por rotação ou por tempo, mas a gente viu que por tempo é melhor. Vocês vão colocar que para quando ele vê o verde, ele vai pegar e vai andar tipo por 0,6 segundos. Aí vocês testam um valor que é melhor para frente e depois ele vai executar a curva, entendeu? Tipo, primeiro ele vai andar um pouquinho e depois ele executa a curva. Porque se ele, logo no momento que ele vê verde, ele já virar, ele pode dar isso daí. Ele pode acabar de fazer a curva em cima do preto. Aí ele pode, sei lá, dar alguma coisa errada. Então vai colocar, quando ele vê o verde, ele vai andar um pouquinho para frente e depois ele vai virar, entendeu? Depois ele vai pegar e vai fazer a curva para cá. Porque assim você evita de muita coisa, entendeu? Porque, se, por exemplo, se você coloca ele para virar e um do sensor para em cima do preto, a chance dele, sei lá, continuar indo reto aqui, em vez de fazer a curva aqui, que era o certo, é muito grande. Isso pode acontecer muito. Igual a gente falou, nas nossas competições, a gente só usava robô de dois sensores, que é um sensor fica de um lado aqui e o outro sensor fica de um lado aqui. Mas tinha pessoas lá que usava quatro sensores, ou seja, dois de cada lado.
desse sensor, dois era só para ver o verde. Eles viam verde e aí depois eles testavam de novo se era realmente verde, que não vem ao caso aqui como é que faz isso, mas eles testavam de novo que é para ter certeza, porque as pistas nas competições, elas são feitas para o seu robô errar, eles não estão pensando ali para fazer o robô errar, entendeu? Então tem que prestar bastante atenção em questão disso. Mas em questão de programação, é o que vai acrescentar é só esse bloco aqui a mais, ó. Vou explicar para vocês como coloca. Vocês vão vir aqui, vão pegar um dos blocos que a gente já ensinou, aqui no verdinho, como coloca. Vão colocar aqui. Vão selecionar aqui embaixo, ó, por segundos. E aqui eu deixei na velocidade padrão 25. Mas aí vai do teste de cada um. Que a 25 é a velocidade padrão que a gente já explicou para vocês. Aí vai de cada um aí que for usar. E aqui vocês vão colocar por tempo, que no caso é 0, alguma coisa. A gente colocou em 0,6, que é um bom tempo e ajuda faz o robô ficar na posição bem boa, entendeu? Mas como a gente já falou, nada do número valor que a gente passa aqui, vocês têm que levar como o valores no caso, vocês têm que levar como verdade absoluta, porque vocês vai testando aí e vai vendo qual é o melhor valor para vocês, porque igual a gente falou, tudo depende da inclinação que o robô entra, de onde vocês entram. Vocês podem ver que na competição passada a gente ensinou o mesmo código para todo mundo, tipo, a base do código para todo mundo. Aí o que fez ou não vocês ganharem lá, digamos assim, foi o que cada um colocou, os valores que cada um usou e etc, etc. Então, pessoal, antes de falar do verde, eu vou mostrar uma coisa aqui. Ainda na programação do preto, né, a gente tem aqui o código normal da linha preta. E basicamente o que eu quero mostrar é o seguinte, a curva de 90 graus que muita gente não conseguiu fazer, como a gente consegue fazer ela. Se vocês olharem aqui, o código é o mesmo código normal. Vamos ver o que acontece se a gente executar esse código. Ele começa a fazer a curva e fica meio doido, né? O sensor vê de um lado, aí ele começa a curvar e o sensor já pega o preto do outro lado também. Ó. Os dois sensores detectam preto e ele fica doido, né? Às vezes ele consegue fazer a curva, às vezes não vai conseguir. Mas para resolver isso, a gente pode fazer o seguinte. Por exemplo, ó, o robô está vindo aqui, a gente pode fazer ele andar um pouquinho depois de ver o preto, para ele não virar na mesma hora que vê o preto, porque senão o sensor do outro lado aqui ele vai ficar doido, né? Ele vai captar preto nos dois sensores e vai endoidar. Então a gente pode fazer ele andar um pouco mais depois de ver o preto, para aí começar a fazer a curva. Aí o sensor do lado esquerdo aqui, ele vai estar fora da linha preta e ele não vai ficar louco. Então vamos fazer isso aqui, ó. Ó, eu vou colocar para ele andar um pouquinho mais por segundos, né? Vai andar para frente por 0,19 segundos, né? Nem um segundo, menos de um segundo ele vai andar para frente depois de ver o preto. Aí depois ele vai fazer a curva. Fazer a mesma coisa aqui embaixo por segundos. Beleza, vamos testar para ver. Vamos ver agora como ele vai fazer a curva. Agora ele andou muito, né, para fazer a curva, para começar a curvar e o sensor saiu da linha preta. Então,
Vamos diminuir esse valor aqui. Colocar 0,15. Vamos ver agora. Assim ele faz a curva bem melhor. Vamos ver aqui de frente. Ó, o sensor da direita viu o preto e o sensor da esquerda não pegou o preto do outro lado, justamente porque o sensor já estava à frente da linha preta, o sensor do lado esquerdo aqui, porque o nosso robô ele vai andar um pouquinho mais depois de ver o preto, ele não vira na mesma hora em que vê o preto. Ele andou um pouquinho mais, aí o sensor ficou fora do alcance da linha. Assim ele vai fazendo a curva. E como o valor que a gente colocou para ele andar para frente quando vê o verde é muito pequeno, né, ele vai andar menos de 1 segundo para frente, 0,15 segundos, então não vai interferir no resto da pista que ele vai precisar fazer, né, porque ele anda muito pouquinho depois de ver o preto, então ele vai conseguir ver todos os pretos da pista. Agora vamos falar da curva verde. Basicamente, o que precisa acontecer na curva verde? O robô ele vai chegar aqui e ele tem que ir para algum lado, né? E o lado que ele tem que virar é o lado em que tem o verde. Ou seja, o robô ele vai ter que detectar o verde e fazer a curva para o lado esquerdo aqui do robô, né? E ele vai ter que ignorar completamente essa pista que continua aqui do lado direito dele e a pista que continua reta. Ele tem que ignorar e fazer a curva para o lado que está o verde, o lado esquerdo. Então, vamos programar isso. É basicamente o seguinte, a estrutura do verde ela é idêntica do preto, né? Só que o verde a gente testa ele sempre antes do preto. Então, o programa de vocês fica assim, vocês vão ter que colocar um if else aqui antes do preto. A gente vai fazer a mesma coisa do preto, sensor de cor, comparar cor, e na hora de selecionar a cor, a gente em vez de selecionar preto, seleciona a cor verde. Cor verde selecionada aqui na porta 1, sensor da direita é o da porta 1. Então, se o sensor da direita vê a cor verde, quer dizer que o nosso robô tem que virar para a direita. Então, a gente vai fazer ele virar aqui para a direita. Fazer ele virar para a direita aqui, o motor da direita ele vai ficar negativo e o motor da esquerda ficar positivo, assim ele vira para o lado direito. E por rotações, nesse caso aqui, observe a pista aqui. Na curva de preto, a rotação que a gente usa ela é bem pequenininha, que é para o sensor identificar a cor preta e fazer uma curva pequena, se ajustar para um lado. Nesse caso aqui, a rotação que a gente vai precisar, ela vai ser uma rotação bem maior, para ele fazer uma curva quase que de 90 graus aqui. Né? Porque se a rotação for muito pequena, o robô ele vai começar a curva aqui, nesse sentido aqui, ó, e se for pequena, ele vai começar a executar o código de novo e vai ver o sensor do lado direito aqui dele vai acabar pegando um desses pretos aqui. Então ele tem que fazer uma curva grande o bastante para quando ele tiver aqui assim, né, por exemplo, ele tem que fazer uma curva grande o bastante para quando ele tiver voltando aqui, fazendo essa curva nesse sentido, ó, o sensor não, a curva não acabe aqui
e o sensor acaba pegando um dos pretos ali. A curva tem que acabar nesse sentido aqui, ó, né, para o sensor, para ele voltar a andar para frente e o sensor pegar o preto ali e ele fazer a curva preta certa. Entendeu? Então, deixa eu ajustar aqui. Ou seja, a curva que o nosso robô tem que fazer aqui, ela vai ser mais acentuada que a curva de preto aqui, que a gente colocou só 0,3 de rotação, para ele curvar bem pouquinho. Aqui a gente vai colocar 0,92. Ou seja, ele vai ver o verde e vai virar 0,92. E a mesma coisa a gente vai fazer embaixo, né? Colocar outro if else aqui na parte negativa, igual no preto. E aqui a gente vai testar a porta 2, que é a porta esquerda do robô. Colocar aqui por cor, comparar cor, cor verde. Vamos testar a porta 2, que é a porta do lado esquerdo. Nesse caso, a gente só inverte os valores, ele vai virar para a esquerda. Mesma rotação, 0,92, quase uma rotação inteira, né? Vamos testar isso para ver. Vamos testar, vamos ver o que vai acontecer quando ele vê a cor verde, né? A gente programou ele para virar. E ó, só que ele virou para o lado errado, era para ele virar para o lado do verde, né? Para o lado esquerdo. Vamos ver o que aconteceu aqui no código para ele virar para o lado errado. Ó, os valores eu coloquei certo. Aqui ele faz uma curva para o lado direito no sensor 1, aqui ele faz uma curva para o lado esquerdo no sensor 2. Só o que está errado aqui são as portas dos motores, ó. Elas estão invertidas, é para ser porta B e porta A. Por isso, então eu vou colocar BA, baixar aqui. Agora vamos ver. Aí ele curvou para o lado certo, né? Mas mesmo assim, esse código ainda não funciona porque olha de novo como ele faz essa curva. Ele começa a curvar assim que ele vê o verde, só que ele se desalinha totalmente da pista ali, né? Fica totalmente fora, ele retoma a pista de novo, mas ele não pode fazer isso, ele não pode ficar totalmente fora da pista, ele tem que vir aqui e se alinhar mais certo na pista. Para isso, a gente pode fazer, ó, se vocês repararam, quando ele viu o verde, ele virou imediatamente. Assim que ele viu o verde, ele começa a curva aqui. A gente pode fazer ele andar um pouquinho mais depois de ver o verde para começar a fazer a curva. Aí ele vai ficar bem mais reto na pista. Que é a mesma coisa, a mesma ideia do preto, né, para ele fazer uma curva de 90 graus. Só que nesse caso, eu vou fazer a mesma coisa. Por segundos o motor, ele vai andar 25 para frente, né? Ou seja, quando os sensores detectarem a cor verde, ele vai andar um pouquinho mais, só que nesse caso ele não vai andar no mesmo tempo aqui que o preto, ele tem que andar bem mais que o preto, né? Porque a distância é bem maior, então a gente vai colocar 0,6, mesma coisa aqui no de baixo, (0,6). Vamos ver agora. Ó, viu verde, andou mais, aí ele começa a fazer a curva. Aí ele começa a fazer a curva e fica bem mais reto na pista, né? Vamos ver o outro ali. Ó, viu verde, andou um pouquinho, aí ele começa a fazer a curva.
Uma curva bem mais acentuada, porque a gente colocou essa curva para ser quase de 90 graus, né? Ó, de novo. Ele viu o verde, fez a curva. De novo. Ó, naquele caso ali, ele não viu o verde, né? O sensor passou fora do verde, ele não conseguiu ver e ele foi para o caminho errado, né? Porque os sensores estão meio distantes um do outro e o verde é pequeno, né? A gente pode melhorar esse código nos valores, né? Mas a estrutura é basicamente essa. Eu vou colocar aqui para ele virar um pouco menos no preto, ó, porque eu acho que ele está virando muito no preto, está fazendo umas curvas meio esquisitas, né? Então eu vou colocar aqui na rotação 0.2 no preto. Viu verde, faz uma curva de quase 90 graus ali, o sensor do outro lado ignora o que tem depois, porque ele ainda está fazendo a curva. Viu verde, ó, fez a curva. E ele ignora as outras linhas pretas ali enquanto ele está fazendo a curva. Como se o sensor tivesse desligado, né? Vamos ver aquele verde ali agora, como ele vai fazer. Se ele vai ver. Ó, viu. Dessa vez ele viu. Só porque eu mudei um pouco o código do preto, já influenciou como ele fez o resto da pista ali, né? Ó, mais um verde ali. Também tá meio pequeno, ó. Vamos ver. Ele viu, ó. Fez a curva. E aí é fim. O verde é basicamente isso, né? A estrutura é essa, né? A estrutura do programa de vocês vai ficar parecida com essa aqui. Primeiro aqui, o motor para ele andar para frente. Aí aqui a estrutura do verde, que a gente testa o verde antes do preto. É importante isso. E depois a estrutura do preto aqui. É isso.